Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Está começando mais uma edição do programa Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que está nos acompanhando na internet pelo canal da UFN TV do YouTube. É só colocar o UFN TV, aliás, o youtube.com/UFN TV. É tanta letra que até eu me confundo aqui. Pessoal, olha só, o tema do programa de hoje é um tema bastante sério e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, uma campanha mundial e no Brasil também para minimizar, né, as consequências da falta, né, de saúde mental e muitas vezes uma situação que até leva ao suicídio. Mas eu quero, antes de tudo, né, antes de apresentar os nossos convidados, lembrar você que no programa de hoje nós vamos mostrar como foi a primeira formatura não solene presencial aqui da Universidade Franciscana. Ela ocorreu com alunos que concluíram as graduações no primeiro semestre de 2020 e por conta da pandemia, alguns ajustes precisaram ser feitos e esses ajustes nós vamos mostrar ao longo desta reportagem. Essa formatura, esta cerimônia, ela ocorreu de forma ao vivo no YouTube da UFN TV. Para você que não pôde acompanhar, nós vamos exibir então uma reportagem, né, mostrando os melhores momentos e também como foram as emoções, né, dos alunos e dos familiares envolvidos nesta cerimônia. Então, como eu falava no início do programa Universo Acadêmico, o nosso tema de hoje é, além de mostrar a formatura, né, falar também sobre o Setembro Amarelo. E para isso, nós vamos receber dois convidados. Eles já estão aparecendo aqui na tela para a gente. São os professores Félix Guazina, coordenador da Clínica Escola e também da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UFN, e a professora Graziela Miolo Cesni. Ela coordena o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, o PAIP. E os dois vão conversar então comigo agora sobre o Setembro Amarelo, também trazendo dicas a respeito de como identificar a depressão e muitas vezes até alguns comportamentos, né, mais agudos e até mais crônicos também em relação a isso. Professores, estão me ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Universo Acadêmico. Obrigado, Rogério. Perfeito, agradeço a presença de vocês. Eu vou começar com o professor Félix. Professor, no dia 10 de setembro, desde 2003, né, o mundo intensificou essa campanha chamada Setembro Amarelo, né, que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de identificar e também, de certa forma, evitar o suicídio. Aliás, o suicídio, professor Félix, sempre foi um tabu, né, para a sociedade e principalmente também para os meios de comunicação. De uns tempos para cá, os veículos de comunicação passaram a falar mais sobre isso, muito por conta de que, expondo aquela pessoa que praticava esse ato, muitas vezes acabava, de certa forma, dando notoriedade a ela. E por esse motivo os veículos, né, os meios de comunicação não divulgavam tanto. Mas esse tabu vem caindo, a cada dia 10 de setembro nós comemoramos no mundo todo, nós celebramos no mundo todo, né, a questão do Setembro Amarelo. Eu gostaria que o senhor falasse para nós, professor, exatamente o que busca o Setembro Amarelo. A Universidade Franciscana também vai participar com atividades assim. É um movimento que, evidentemente, que veio para ficar e que cada vez mais ele precisa, de certa forma, não ter o preconceito da sociedade e fazer com que a sociedade entenda, de fato, qual é a real proposta dele, e não só para o mês de setembro, mas para todos os meses do ano, professor? Pois é, Rogério, o Setembro Amarelo ele é um movimento que é mundial e que passa pelo Brasil também, de um momento de reflexão crítica sobre suicídio, como tu bem colocaste, que ainda é um tabu na sociedade, né? Essa ideia de que a gente não pode conversar sobre suicídio, que conversar sobre suicídio levaria as pessoas, então, a aumentar a incidência, né, de se colocar em risco. Então, eu acho que é um movimento importante de desnaturalizar esses conceitos, né? E é um convite para que se possamos conversar sobre ele, conversar sobre os sentimentos que norteiam as questões relacionadas ao suicídio e à ideação suicida, que é a proposta do Setembro Amarelo, né? Que é uma proposta de uma intervenção relacionada à prevenção e promoção de saúde, já que o suicídio ele é considerado um problema de saúde pública, né? Um problema coletivo. Perfeito. Professora Graziela, a gente sabe, como o professor Félix acabou de dizer aí para nós, que o suicídio no Brasil ele já é considerado, né,
um problema de saúde pública, mas ele está muito relacionado à questão de saúde mental. Não existindo saúde mental, professora, uma série de outros problemas também ocorrem, né? O melhor caminho passa, de fato, antes até da gente falar justamente sobre a questão de suicídio, buscar uma boa saúde mental. Quais alternativas, de que maneira as pessoas podem buscar isso, professora? Acho que a gente vive, né, Rogério, um mundo que nos exige, né, a sociedade, a cultura nos exige uma série de comportamentos que, por vezes, nós entendemos, né, que a gente deve responder, né, a essas exigências. Então, poder adotar uma postura crítica frente à exigência cultural, à exigência social, né, do que aquilo que nos faz sentido na vida de uma forma muito singular, né? É uma das formas da gente poder se preservar das exigências que acabam nos causando uma série de sofrimentos, né? E aí acho que buscar uma referência de vida, né? No sentido de poder pensar em nutrir os nossos afetos, né? Valorizar aquilo que diz respeito à nossa vida afetiva, né? O nosso mundo íntimo, né? Valorizar aquilo que nos traz possibilidade de autocuidado, então seja estar entre os amigos, seja poder usufruir de momentos, né? Que tragam um certo relaxamento, poder buscar aí no universo, no nosso dia a dia, atividades que tragam um equilíbrio, né? Tanto físico como psíquico, né? Então, buscar sempre alternativas que nos tragam equilíbrio nas nossas relações, né? De modo geral, e nas nossas escolhas de vida, né? É uma das possibilidades que a gente tem de tentar lidar, então, né? Com as formas de sofrimento que na nossa sociedade nos são colocadas, né? Na situação específica que a gente está vivendo, que é a situação de um certo distanciamento social em função da pandemia, isso se transforma em algo ainda mais exigente. Então, da gente poder pensar quais são as formas de autocuidado que a gente tem ao nosso alcance, né? E que quando a gente não tem, então, a gente busque recursos externos, né? Seja um profissional, seja um grupo, né? Um grupo de apoio, seja atividades que nos tragam uma determinada satisfação e muito importante, né? Assim, que nos traga uma sensação de de consciência, né? A condição de expansão de consciência de quem eu sou, o que eu desejo, quais são os meus projetos de vida, né? Como eu consigo alcançá-los ou não, né? Então, uma condição de autorreflexão e de autocuidado, né? É uma das alternativas nesse momento. Sim, eu tenho os dados aqui referentes a essa questão, já que a gente está falando do Setembro Amarelo também do suicídio. O Brasil registra, em média, por ano, cerca de 12 mil suicídios, né? A gente tem também, assim, no mundo, mais de 1 milhão, né? E aí eu quero perguntar para o professor Félix. Professor, isso geralmente está relacionado a algum tipo de transtorno mental, professor? E aí eu, evidentemente, que acabo tocando no assunto da depressão, né? Se é que ela pode ser tratada assim como um transtorno mental exatamente. O principal fator seria a depressão e como a gente identifica, quando que a gente pode identificar e de que maneira que a pessoa está depressiva e pode cometer, eu diria assim, o ato mais drástico em relação a uma ausência total, eu diria, de saúde mental. É uma questão bem complexa que tu faz, né, Rogério? Mas, de um modo geral, a gente costuma dizer que o sujeito que entra, que tem um pensamento de suicídio, né, o que comete uma tentativa ou ato em si, ele está vivendo uma crise, né, uma crise subjetiva, uma crise psíquica, e geralmente esse sujeito não vê outras alternativas a não ser radicalizar, né, eu diria, a experiência de, bom, não tem outra alternativa, vou me matar. Né? Isso pode estar associado a um transtorno mental ou não. Eu acho que isso a gente também tem que desconstruir, né? Que nem sempre uma pessoa que tem depressão ou algum transtorno específico não cometeria, por exemplo, um ato de suicídio. Obviamente que a depressão e alguns transtornos, por exemplo, como o transtorno bipolar de humor, que é um tipo também, né, de
daquilo que a psiquiatria gosta de entender como espectro do humor, são fatores de risco para a ideação suicida, porque uma das coisas que caracteriza a depressão é um desinvestimento da vida, é um desinvestimento de si, né? E dentro desse desinvestimento da vida e de si, talvez esse sujeito se coloque em risco psíquico, que a gente costuma dizer. E daí alguns sintomas da depressão são muito comuns e que a gente logo identifica, né? Eu costumo dizer desse desinvestimento, né? De não querer estabelecer relações com os laços da vida, com os amigos, de ter um comportamento mais quieto, né? Então, isso caracteriza um pouco uma dificuldade do sujeito falar do que sente, né? Acho que a professora Graziella falava um pouquinho antes na resposta dela. Hoje a gente vive uma dificuldade da gente compartilhar aquilo que sente. E daí eu já entraria num fator de proteção a essas questões, né? Principalmente no momento de pandemia, onde nós estamos impedidos de estabelecer laços mais físicos e temos que ficar com o virtual. Sim. Professora Graziella, se a gente pudesse enumerar assim, alguns fatores que identificam rapidamente assim, quando um sujeito está depressivo e daqui a pouco num grau bastante avançado e que possa daqui a pouco cometer até um ato extremo, né, um ato radical, como colocava o professor Félix, assim, até para orientar quem nos acompanha pela UFN TV ou também pelo YouTube, professora, se pudesse dar para nós 3 características, quais seriam elas, professora? É bastante complexo a gente resumir o comportamento, né, em 3 características básicas, mas eu poderia dizer que a dificuldade, né, de se relacionar socialmente, a dificuldade de sentir, de perceber um sentido naquele que é o seu trabalho, naquele que é a sua função, né, seja ela como estudante, como profissional, né, quando não se vê sentido nessa atribuição, né, e consequentemente, quando não se vê condições de manter relações afetivas mínimas e básicas e de autocuidado, né, também, cuidado de higiene, autocuidado mesmo, cuidado com o corpo, com as relações, com os modos de vida, né, quando a gente percebe que há uma fragilidade muito grande nesses aspectos, é importante, né, que a pessoa possa solicite ajuda ou possa ser levada até um momento, uma solicitação de ajuda, né? Então, basicamente, tem um autor que a gente trabalha muito dentro da psicologia e da psicanálise, que é o Freud, né, o conhecido pai da psicanálise, e ele diz que a gente precisa amar para não adoecer. Né? Então, talvez a condição de sustentação dos nossos afetos, de manutenção dos nossos afetos, ela seja um dos requisitos básicos para que o sujeito possa se sentir, então, pertencente ao laço com a vida, né? E não convocado à desistência desse laço com a vida, né? Porque Sim. a vida é um processo, um percurso que nos traz desafios, né? Como a gente enfrenta isso é o que determina a nossa posição, né, nesse momento, nessa existência, vamos dizer assim. Sim, perfeito. Eu quero trazer um caso rápido agora, não sei se foi de conhecimento de vocês, mas, por exemplo, está relacionado às redes sociais. Há um tempo atrás, né, houve um resgate aqui em Santa Maria, que foi parar nas redes sociais por conta de um bombeiro e com uma pessoa da comunidade, e algumas pessoas tiraram fotos deste momento, né, evidentemente mostrando, né, a ação do bombeiro, mas que também mostravam a pessoa que estava numa situação, eu colocaria assim, exatamente numa situação extrema, né, uma situação radical assim, tentando realizar um ato considerado suicida. Até que ponto, professor Félix e professora Graziella, essa exposição à rede social, por exemplo, deste momento, pode ter contribuído para que as pessoas repensem a ter um ato desses, mas ao mesmo tempo também não tenha contribuído, né, para uma situação que é um tabu ainda na sociedade e que nós muitas vezes temos um receio muito grande de falar e de admitir, né, que isso está presente numa roda de amigos, essa possibilidade, numa roda de colegas de trabalho, numa turma de faculdade, enfim, na sociedade. Começa com o professor Félix.
Eu acho que tu traz dois elementos importantes, né, que até eu falava na minha primeira fala, assim. Eu acho que uma questão é, precisamos falar sobre o suicídio coletivamente, né? Precisamos, e isso tem todo um tabu aí da mídia também, né, de uma questão de uma certa interdição de fala sobre a questão do suicídio, com essa fantasia, ou com esse mito, né, de que falar aumentaria os casos, né? Eu penso que que essas questões de mídia, elas têm que ser tratadas de uma forma responsável, porque alguém que se coloque em um risco psíquico a ponto de imaginar que a única alternativa da vida é tirar a sua própria vida, porque não vê um outro recurso, ela está numa situação de um profundo desamparo, né? E quando a gente está num profundo desamparo, isso é algo muito privado da nossa história de vida. E não é muito legal a gente poder expor ela publicamente, às vezes sem autorização desse sujeito. Então eu Correto. vejo que isso pode ser uma segunda violência, né? Assim, uma coisa que poderia amplificar as questões de saúde mental dessa pessoa, em vez de trazer lá um benefício. Então eu vejo isso com um certo cuidado, porque me parece, eu não vi a reportagem, mas me parece que tem uma exposição desse sujeito. E tem uma questão importante, é que assim, a sociedade julga muito esse sujeito que tenta o suicídio e coloca ele sempre numa posição de fraco, né? Assim, eu acho que é o Freud, né, Grazi, assim, depois tu me lembra disso, que diz que a última alternativa do sujeito antes de enlouquecer é a tentativa da própria morte, né? Então, só quero demarcar o quão difícil é uma experiência do sujeito quando vive uma situação de limite. É uma situação de limite, né, Rogério? Correto. Quando o sujeito não se vê com outra alternativa de sustentação da vida. Sim, professora Graziela. E que, na verdade, a gente vive um tabu na nossa sociedade que é de falar sobre a morte, né? E quando a gente percebe aí, né, dentro dessa linha que o Félix vem trazendo, um desejo pela morte, isso se transforma em algo passível de julgamento moral de uma forma muito até leviana às vezes, né? Então, poder pensar que a exposição da vida subjetiva, né, de alguém é algo que vai trazer consequências não só para ele, mas para a sociedade de um modo geral, é algo bem importante, né? Assim, demarcar isso que o Félix está dizendo, né? A vida subjetiva, os nossos afetos, as nossas relações afetivas, elas fazem laço com o desejo pela vida, né? E quando o sujeito está vivendo uma situação última de crise como essa, né? De se colocar nesse limite entre a vida e a morte, o cuidado, a forma de olhar para esse sujeito e a forma de expô-lo também, né, deve ter uma passagem aí pelo campo da ética, não no sentido de uma moralidade, né, mas de uma compreensão de que ali existe um sofrimento profundo, né, de que ali existe algo demarcado de uma profundidade que não encontrou outros recursos, não encontrou outras palavras, não encontrou outras ligações, outros afetos, né? Então, mais do que uma disseminação, como se fosse uma epidemia, o suicídio, no momento em que ele é registrado, né, pela mídia ou pelas redes sociais, eu acho que é importante que a gente possa escutar isso, percebendo o caráter subjetivo da complexidade que é um sujeito estar nessa situação, né? Até porque, se a gente tem um número exacerbado aí, né, de situações de suicídio na nossa sociedade, a gente precisa entender o que a sociedade está fazendo, ou pelo menos refletir sobre qual é a nossa função enquanto cultura, enquanto sociedade, que acaba colocando os sujeitos numa posição de crise extrema, de sofrimento extremo, aonde não exista outro recurso para ele a não ser acabar com a própria vida, né? Então, poder se responsabilizar nas instituições sociais onde a gente vive, qual é o nosso papel também frente a esse sujeito. E a mídia tem um papel muito importante, talvez de informar, de produzir momentos de reflexão, de discussão sobre saúde, sobre vida, sobre morte, né? Permitindo aí que o sujeito possa encontrar outros recursos. Sim, sim. E por isso existe também o Setembro Amarelo, né? Justamente para que se possa falar de uma forma até mais intensa nesse momento, né? Sobre esses assuntos, para evitar que pessoas cheguem
a essa situação radical aí que é muitas vezes um caminho sem volta, né, para a maioria delas. Professores, eu não posso deixar de aproveitar a participação de vocês aqui no Universo Acadêmico sem falar também dos setores onde vocês atuam aqui, né, na instituição, e que é muito importante também. A professora Graziela, por exemplo, ela coordena o PAIP, que é o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, professora. Isso ele está mais restrito a professores, alunos, funcionários aqui da Universidade Franciscana, é isso, professora? Isso, nós trabalhamos no atendimento psicológico, né, da comunidade interna da Unifra. Então, nós atendemos alunos, professores, funcionários, né, e nesse período da pandemia, estendido também aos familiares, né, dos professores e dos funcionários, né. Sim. E é um serviço que também promove saúde, né, no sentido de poder dar um espaço de escuta, permitir que esse sujeito seja escutado, né, pelos nossos alunos, dando a eles a condição da reflexão, inclusive sobre as suas situações mais críticas, como essa que a gente vem falando hoje. Sim, pipe@ufn.edu.br é o e-mail para fazer contato, né, professora? Exatamente, exatamente. Perfeito. Já o professor Félix Guazina coordena a Clínica Escola e Residência Multiprofissional em Saúde Mental, professor. E isso daí já é ampliado. O público externo também pode aproveitar, né, esse espaço. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho, professor, rapidamente, da Clínica Escola e a partir de qual momento eles vão de novo receber pacientes, porque por conta, né, dessa demanda e até por questões relacionadas à pandemia do coronavírus, algumas restrições precisaram ser feitas, não é mesmo, professor? Sim. Então, o serviço da Clínica Escola atende o público externo, embora eu e a professora Graziella, né, no começo desse processo de volta dos estágios e das atividades da pandemia, nós integralizamos esses dois serviços para unir esforços para trabalhar, né? Então, a gente acabou fazendo uma abertura de lista ali final de julho, né? Estamos dando os encaminhamentos dessa listagem, provavelmente a gente vai abrir de novo ela, talvez em outubro, porque cada vez que abrimos a lista, a procura ela é sempre muito grande, né? Embora quando surgem encaminhamentos internos, quando há uma necessidade, a gente tenta, de alguma forma, fazer ao menos um acolhimento desse sujeito que chega até nós com algum tipo de sofrimento, de demanda. Sim. 3025 9000, ramal 9129, esse é o contato, né, professor? Isso. As pessoas podem entrar em contato, então, caso queiram, né, descobrir uma data, quando houver mais vagas, então, a partir desse trabalho realizado pela Clínica Escola e também Residência Multiprofissional em Saúde Mental. Quero agradecer a presença do professor Félix Guazini e também da professora Graziella Miolo Cesni. Mantemos esse distanciamento social, né, professores, fazendo, né, utilizando uns dos aplicativos modernos agora que nos permitem falar sobre isso e mais do que nunca. Eu acho que uma palavra que fica desse nosso encontro aqui é não só o Setembro Amarelo em si, mas é a questão do preconceito. Quanto menos ele existir, ou melhor, quanto mais nós conseguirmos banir ele dessa questão relacionada ao suicídio, menos casos nós teremos e acredito que também um conhecimento maior e melhor de fato do que aquilo é, do que é saúde mental, nós teremos a partir disso. Agradeço a participação de vocês, professores, mais uma vez aqui no programa Universo Acadêmico. Nós que agradecemos. E a Universidade Franciscana realizou a primeira formatura não solene presencial do semestre. A cerimônia foi marcada pelo distanciamento social, o controle da quantidade dos convidados e higienização rigorosa do ambiente, sempre de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Comitê Estratégico de Acompanhamento da Covid-19 em Santa Maria. Mas nada que tirasse a emoção dos formandos e também dos familiares presentes. Nossos tem mais
convidados devem permanecer sentados em seus assentos. Orientamos que não transitem pelo salão a fim de mantermos o distanciamento necessário. Todos devem permanecer de máscara, cobrindo boca e nariz durante todo o período de permanência neste ambiente. Formandos, pedimos que atentem às demarcações no chão e não cumprimentem com um aperto de mão ou abraço. Foi uma cerimônia diferente, mesmo assim, marcada pela emoção. Embora um certo distanciamento, com toda esta formalidade, mas nós vamos celebrar este momento de formatura de forma plena, feliz. Antes de mostrarmos esse momento, vamos falar sobre os protocolos de segurança. Apenas 30% do salão poderia ser utilizado, mas esse percentual foi bem menor. Cada formando pôde convidar somente 3 pessoas para assistir presencialmente à solenidade, que teve ainda álcool gel, distanciamento social, equipamentos de proteção e controle dos participantes. Um grupo de 15 formandos por cerimônia, né? Todo mundo usando máscara, seguindo os protocolos de distanciamento, né? Higienização das mãos, aferição da temperatura. Então tudo isso foi demarcado aqui no salão, orientado os formandos previamente, né? Para que passassem essas informações para a família, para eles poderem estar aqui hoje e acompanhar esse momento importante para todos. Os formandos em enfermagem, nutrição e terapia ocupacional foram os primeiros a colar grau. Na presença de Deus e dessa Assembleia, juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade. Eles ocuparam lugares devidamente demarcados, respeitando o distanciamento seguro. É um momento único, né? Mas é uma coisa assim, ó, que a gente que batalha um pouco para conseguir, né, cara? Então traz uma emoção isso aí. É uma coisa bem diferente, ela é, né, por toda a pandemia que está acontecendo, mas é uma coisa muito gratificante. A chamada nominal foi a mesma de outras cerimônias. Camila Lara de Freitas. Mas a colação foi adaptada em função da pandemia. Camila, confiro-lhe o grau de bacharel em terapia ocupacional. Cumprimentos. O que não tirou o brilho do momento para a família da Patrícia. Ela se formou em nutrição. Patrícia Arruda Schaeffer. Patrícia, confiro-lhe o grau de bacharel em nutrição. Esse momento é aguardado desde que eu entrei na graduação aqui na instituição. E eu acho que foi um momento, apesar do momento que nós estamos, né, do coronavírus, foi um momento gratificante. Né, agora eu ingressei no mestrado na instituição, eu quero continuar, então eu só estava por esse momento. De vir ali pegar, né, receber esse ato solene da irmã Irani e agora é só continuar na instituição mesmo. Para mim, a formatura é formatura, é linda, adaptada com o momento que nós estamos, que é o que nós precisamos. Obrigada a vocês, pais, por apostarem nesta universidade, por acompanharem seus filhos. Muito obrigada a todos. E assim eu declaro encerrado esse ato de colação de grau dos cursos de enfermagem, nutrição e terapia ocupacional. Outra medida de segurança foi tomada no intervalo entre a primeira e a segunda cerimônia de colação de grau. Todos os lugares e objetos foram cuidadosamente desinfectados para evitar a transmissão do vírus. Na segunda cerimônia da noite, foi a vez dos formandos em biomedicina, farmácia e psicologia colar em grau. A Carolina fez o juramento pelos colegas de biomedicina. Juro cumprir com zelo e probidade todas as atividades inerentes à profissão de biomédico que me forem confiadas. Não medir esforços para exercer com dignidade e ética a biomedicina. Um momento bastante marcante para a família, que pôde acompanhar de perto. Nem sempre foi fácil, mas sempre foi muito gratificante. Eu me descobri, me reconheci como pessoa e agora no final da graduação que não esperava, mas tive a oportunidade de atuar como biomédica no enfrentamento contra a Covid-19. Então,
Esse curso para mim é só gratidão, me reconheço como profissional, como pessoa e agora seguir os estudos e é assim que eu pretendo ser essa profissional. Olha, é difícil até falar, mas para nós assim foi um momento ímpar e ela sempre foi muito presente, muito comprometida e acho que vale a pena. E esse choro é só de gratidão, é muito emotivo, assim, muito bom, só agradecer mesmo. Esses momentos de emoção foram eternizados através da transmissão ao vivo pelo YouTube da UFN TV. Uma oportunidade também para mais pessoas acompanharem de outros locais a cerimônia. Veja, é importante em momentos assim saber distinguir o que é possível, o que é viável e o que pode trazer segurança aos familiares. Uma solenidade rápida, curta, menos pessoas e num espaço bem favorável, altamente higienizado e arejado. Então, tendo-se as condições e observadas essas condições, pode-se realizar, ainda que de forma mais singela, a formatura, que é um momento tão esperado pelas famílias e pelos formandos. E na próxima semana, a Universidade Franciscana prepara mais formaturas, hein? Se você quiser acompanhar, fica ligado aí, ó. Olha só, basta acessar youtube.com/UFNTV. Você se inscreve no canal da UFN TV no YouTube e acompanha ao vivo na terça-feira, dia 15, e na quarta, dia 16, as próximas formaturas que serão transmitidas pela UFN TV pelo canal do YouTube. Agradeço a sua participação nesta edição do programa Universo Acadêmico. Convido você para acompanhar nossa programação também no nosso canal do YouTube, sempre colocando UFN TV no finalzinho, né? E também pelas redes sociais que aparecem na tela. Um grande abraço a todos e até mais.